Olá, sou Felipe Cipriani Pandini e venho hoje apresentar um resumo da minha iniciação científica que ocorreu nos últimos 2 semestres. O meu orientador é o professor Roberto ou Francisco Júnior e o estudo se trata da medição da velocidade de chama adiabática em um queimador de chama plana. Me ponho à disposição caso alguém queira entrar em contato pelo e-mail disponível no final da apresentação. Falando então sobre a motivação de nossos estudos. Atualmente, a emissão de gás carbônico e outros gases provenientes da combustão é um problema mundial e a luta para a redução da poluição é intensa. No Brasil, por exemplo, houve uma redução na emissão de gás carbônico de 35% entre 2005 e 2015. Em vista disso, o aprimoramento de motores a combustão interna os torna mais eficientes e, portanto, menos poluentes. A velocidade de chama laminar adiabática é um dado importante quando se trata do aprimoramento de um motor, sendo esse então o motivo de nosso estudo. Para o estudo da velocidade de chama laminar, existem duas principais formas. Uma delas é a aquisição de dados experimentais, onde, por meio da queima de um combustível, é obtida a velocidade de chama laminar de forma indireta, por meio de medições de temperaturas, vazão de combustível, troca de calor. Dentro do modo experimental, temos alguns métodos, como o queimador de chama plana, que é o caso do nosso trabalho, o método do fluxo de calor, o método do volume constante, entre outros, porém não entrarei em detalhes acerca desses outros. Uma forma que é a cada dia mais acessível com o avanço tecnológico é a simulação numérica, que se trata de um software onde são fornecidos dados iniciais do combustível e do agente oxidante, que então devolve os dados como velocidade de chama laminar adiabática, velocidade de consumo de reagentes, velocidade de formação de produtos, ou em que comprimento acontece a chama, entre outros dados, dependendo do objetivo da simulação. Durante a iniciação científica, eu atuei em 3 principais tópicos. Eu auxiliei no desenvolvimento de uma bancada de combustão, cuja foto está no slide, para a medição da velocidade de chama laminar pelo método do queimador de chama plana, onde controlamos a entrada de ar e combustível, medimos a troca de calor existente no queimador e calculamos a velocidade de chama laminar adiabática com esses dados extraídos. Eu fiz uma revisão bibliográfica para obter dados sobre uma possível pesquisa acerca da gasolina brasileira. Eu aprendi a utilizar o software Chemkin e simulei a queima do álcool puro para extrair dados como velocidade de chama laminar adiabática, velocidade do consumo de reagentes e formação de produtos, entre outros. Em relação aos resultados alcançados, além da bancada de combustão ter sido construída e validada com a queima de etanol juntamente com o mestrando Lucas Martin, que ocupou grande parte do tempo da iniciação científica tanto na construção como no acompanhamento de experimentos e na correção de problemas, obtive dados da velocidade de chama laminar adiabática para o álcool em diferentes razões de equivalência, da temperatura ao longo da chama e do consumo de reagentes e formação de produtos. Os reagentes nessa simulação estavam a 298 Kelvin e a pressão de 1 atm. O mecanismo de cinética química utilizado foi o mecanismo de Alejandro, baseado no mecanismo de San Diego. Nessa figura, podemos observar a velocidade de chama adiabática para razões de equivalência de 0,6 até 1,3. Nessa imagem, obtida da simulação para a razão de equivalência igual a 1, podemos observar o aumento da temperatura ao longo do comprimento da chama e podemos perceber que a reação ocorre em uma espessura bastante fina, devido ao aumento brusco da temperatura. Na mesma simulação citada no slide anterior, também foi observado o consumo de reagentes e a formação de produtos. Nessa imagem, podemos observar que ao longo do comprimento da chama,
os reagentes diminuem e os produtos aumentam, como por exemplo o O2, que é o oxigênio, o reagente oxidante. Ele se encontra com um valor alto na espessura onde acontece a reação. Acontece uma brusca queda, então ele continua com valores bem baixos. Então, quero agradecer ao professor Roberto, ao Lucas, ao Gabriel e ao José, que me ajudaram sempre que necessário, ao Udesc por proporcionar essa oportunidade de aprendizado e aos patrocinadores CNPq, FAPESC e CAPES. Obrigado.